Essas Exatamente. doutrinas e costumes dos homens, que nem o meu tio, né? Eu falei do meu pai, o pastor Ulisses Palharim. O meu tio, o Jaime Palharim, já falecido também, foi um senhor evangelista da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu até diria que a Igreja do Evangelho Quadrangular é o que é hoje por causa do Jaime, Por conta do Jaime. por conta do Jaime. E o Jaime era da Assembleia de Deus. Ele Olha só. era da Assembleia de Deus, frequentava a Assembleia de Deus. E um dia ele estava na praça, lá sentado num banco, só que ele estava sem chapéu. Você entendeu? Ele estava sem chapéu. Aí foi comunicado que ele estava na praça Sim, sem usar o chapéu, porque tinha o costume, a doutrina, que de o se homem usasse. crente tinha que usar chapéu, fosse em que lugar fosse, fora da igreja. Você entendeu? E ele foi excluído da Assembleia de Deus porque ele não estava usando chapéu. Então, o que eu não entendo também, sabe, ô Lucas, é essas igrejas que são tradicionais e que antigamente eles diziam assim: você não pode ouvir rádio, porque o rádio é a caixinha do diabo. Opa, aí, ó. Bati sem querer, querendo. Então, é a caixinha do diabo, você não pode usar o rádio. Aí quem tinha um rádio para poder ouvir uma música, ouvir um noticiário naquela época, Não ouvia. as igrejas tradicionais pegavam e excluíam a pessoa. Só que, com o passar do tempo, agora você pode ter rádio. Não tem problema nenhum você ouvir rádio. Mas espera um pouquinho. E aquela alma, aquela pessoa que foi excluída da igreja, para não frequentar mais a igreja, e que se desviou da presença de Deus porque ouviu o rádio, mas agora pode Exatamente. ouvir rádio? Mesma coisa a televisão. Aí se modernizou, veio a televisão. Aí vem a televisão. Não, se você tem televisão, aquele você não pode colocar a televisão, porque é o altar do diabo. Você não pode assistir, você não pode ter televisão na sua casa. Aí quem se atrevia a ter uma televisão nessas igrejas tradicionais Era era excluído. excluído, condenado como E- pecador. Exatamente. Aí a pessoa fala: puxa vida, e agora? Quer saber? Não quero saber mais de igreja nenhuma, não vou mais em igreja nenhuma, não quero mais saber de Deus. E a pessoa se desviava. Aí passa o tempo, passa o tempo. Olha, agora você pode ter televisão. Pô, pera um pouquinho. Eu acho que essas igrejas tradicionais deviam estar e ser tradicionais até hoje. Quem que vai dar conta dessas almas, dessas pessoas que morreram sem Deus, sem salvação, porque, porque tinha que usar chapéu, não usou chapéu. Porque não podia ouvir rádio e ouviu o rádio. Não podia assistir televisão e assistiu. Quem vai dar conta dessas almas? Exatamente. Dessas pessoas. Então, a paz e vida, é claro, né? A gente tem uma diretriz de trabalho da pessoa se vestir, como andar, aquela coisa toda, mas não dentro desses costumes dos homens, você entendeu? Então, a Exatamente. pastora Lida veio e, desde então, juntos fazendo a obra de Deus aí Por até hoje. mais que vocês tinham e eram, participavam de um outro ministério, tinham uma outra doutrina, vocês não deixaram influenciar para o novo de Deus e para Exatamente. aquilo que Deus estava colocando Então, Deus dentro colocando no nosso do coração. coração de vocês. Né? Então, a paz e vida foi assim, né? Então, eu penso, e sempre pensei dessa forma, tudo é por obra do Espírito Santo. Eu posso chegar para você e falar: ô Lucas, é o seguinte, a partir de hoje eu não quero saber, você vai ter que usar paletó e gravata. Sim. Aí você vai ouvir eu falar isso, vai falar: poxa, mas eu não gosto de usar paletó e gravata. Mas o pastor pediu, né? O pastor falou para mim usar, então eu vou usar. Certo? Você vai usar, mas você não se sente bem, não gosta. Aí vai passar o tempo. O que vai acontecer com você? Você vai, quer saber? Eu não quero mais saber de igreja nenhuma, porque esse negócio de usar paletó e gravata, eu não estou muito afim. Mas quando é por obra do Espírito Santo, não porque o homem mandou, Sim. mas por obra do Espírito Santo, o Espírito Santo vem e toca no seu coração. Pô, pera um pouquinho, eu acho que eu tenho que usar paletó e gravata. E aí você decide, mas pelo toque do Espírito Santo, de passar a usar paletó e gravata. Aí você vai usar paletó e gravata, você vai se sentir bem e vai ser um frequentador assíduo dos cultos, você entendeu? Agora, quando é algo imposto pelo homem, aí a pessoa, amanhã ou depois, ela acaba se desviando. Então, eu sempre tive isso no meu coração. Na Paz e Vida, a mulher deseja usar única e exclusivamente saia,
Se o Espírito Santo tocou no coração dela para fazer isso, que faça. Exatamente. Se o Espírito Santo toca lá para se vestir decentemente usando calça, não tem problema nenhum. Se ela quiser se maquiar, que se maquie, desde que não seja algo extremamente exagerado, até porque o exagero acaba sendo feio. Não é? Exatamente. Então, não tem porquê. O Olha, bom é você servir ao Senhor levemente e alegremente. dentro disso, a Paz e Vida foi uma das igrejas pioneiras a acreditar no ministério da mulher. Exatamente. E, inclusive, apanhou muito por isso. E hoje, né, pastor, a gente vê muitos dos que batiam na gente, onde já se viu a Paz e Vida nomear uma pastora mulher, Para né, dirigir, para chamar o dirigir, para culto do pregar Ministério de o Mulheres. culto e tal. E hoje, É. nessas igrejas, temos pessoas muitas fazem. mulheres pregando no altar. Você sabe que essas igrejas tradicionais e os seus respectivos pastores, quando a Paz e Vida começou, vamos dizer assim, a crescer, né? Então, eles queriam se opor ao ministério da Paz e Vida. Aí eles diziam, não vai naquela igreja lá não, porque aquela igreja é a igreja da porta larga, né? A da igreja da porta larga. E o meu pai, né, quando ouvia de alguém falar assim, não, a porta é larga mesmo porque nós queremos que as pessoas entrem na igreja e conheçam a Jesus como Senhor e Salvador, né? Então, meu pai costumava responder dessa forma aí. Mas hoje, todos os ministérios, eu falo para os pastores, todos os ministérios elogiam o ministério da Paz e Vida. Nenhum condena, nenhum fala mal, pelo contrário, eu fico até assim, até certo ponto pasmo, sabe? Quando, de repente, eu converso com um pastor de outro ministério e a pessoa fica assim, nossa, pastor Ideraldo, eu ganhei o dia hoje, o senhor não faz ideia da honra que eu estou sentindo de estar podendo conversar com o pastor, aquela coisa toda. Então, pessoal, eles veem realmente assim, sabe, com bons olhos a Paz e Vida Ministério Zona Sul. Até porque a Paz e Vida é um ministério de Deus. Sim. Pertence a Deus, é do Senhor. Eu sempre digo, amanhã depois, e é claro, os nossos dias, se Jesus não voltar antes, os nossos dias vão se findando aqui na terra, mas a Paz e Vida vai prosseguir, porque esta obra não é do homem, ela é de Deus. E o trabalho vai prosseguir. Uma coisa que você nunca vai encontrar, que eu nunca encontrei e você nunca vai encontrar, ver alguém da Paz e Vida criticando o outro ministério. Acho que tá aí uma essência e uma verdade, por isso que tantos outros ministérios respeitam o nosso trabalho, porque tem tantas polêmicas no dia a dia, a gente não entra nessa. O nosso foco é pregar a palavra de Deus, porque todos nós somos irmãos. Exatamente. E vamos estar juntos. E aquilo também, quando você me perguntou a respeito da Paz e Vida Ministério Zona Sul, o que significa esse nome, o que significa para você, eu falei, poxa, é um nome que foi dado, né? Mas a verdade pura e crua, inclusive desses outros ministérios e tantos aos milhares que existem por aí, o importante é pregar a Cristo como Senhor e Salvador, que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. E é a mais pura e crua verdade, qual? De quando, se arrebatados, todos nós formos para a glória, ou então se dormirmos no Senhor, ressuscitarmos na ressurreição dos últimos dias, lá no céu, Jesus não vai dizer assim, atenção, atenção, hein? Prestem atenção vocês, os salvos, os que estão com as suas vestes brancas. Quem é da Assembleia de Deus, fica aqui nesse cantinho. Quem é da Igreja Metodista, fica nesse outro cantinho aqui. Quem é da Igreja Universal, fica nesse... Não tem. Não vai ter placa de igreja, não existe placa de igreja. Placa de igreja hoje é só uma forma de poder identificar um determinado ministério. Você entendeu? Mas lá na glória, no céu, junto com Jesus, não vai ter placa de igreja nenhuma. Ótimo, boa explanação. Lucas, você sabe que eu gosto de confessar algumas coisas, sim, sabe? Sim. Eu já estou ficando aqui de tanto que eu estou falando que a minha garganta um pouco áspera. Um pouco áspera, sim. Não acho ruim nisso, mas eu acho que a gente já está falando há um bom tempão. Quando é que nós vamos terminar, hein? Eu quero entrar no último assunto. Não, eu acho que pode fazer o bloco 1 e depois de alguns meses eu faço o bloco 2. Bloco 2. O último assunto, na verdade, é você falar um pouco pra gente da sua família.
família que eu falo, os seus filhos, suas filhas, Sei. Thaís, Thalita Palharim, né? Seus netos, o que essa família que você construiu no longo dos anos, o que essa família representa, o que foi para você, o nascimento das suas filhas, ver os seus netos crescendo na presença do Senhor. Agora é o momento de você deixar aí o lado pai, o lado avô, aflorar um pouco. Você sabe, Lucas, que a família, ela é algo assim de extraordinário, né? A família é tudo. Tanto que quando começamos o trabalho da Paz e Vida, em função do meu pai e da minha mãe, este casal crente que servia ao Senhor com 4 filhos homens, pregando a palavra de Deus, isto foi algo, vamos dizer assim, inédito. Sim. De uma família, e essa família ter 4 filhos, 4 homens, e os 4 pregadores da palavra de Deus, isto representou algo assim de suma importância. Então, a família sempre é muito importante no quesito igreja. E o que esta família passa a representar e o que ela passa a significar para as demais pessoas, não é? Então, eu casei com a Leda, tive 2 filhas, a Thalita Palharim e a Thaís Sabrina Palharim, ambas a serviço do Senhor. Inclusive, recentemente agora, até a minha esposa veio comentar comigo, né? Bem, eu estava com uma dor no estômago, mas assim, daquela de me virar na cama, porque ela também não tem, ela não é muito regrada como eu, a alimentação, né? A gente, na correria do dia a dia, aquela coisa toda, a gente não tem, olha, é hora do almoço, vamos almoçar. Olha, agora é hora do café da tarde, vamos tomar o café. Não existe isso, né? Então, ela não se alimenta muito bem também. Às vezes, come uma coisinha que não deveria comer, cai mal no estômago, aí já viu, né? Aí ela chegou em casa, e assim que eu cheguei, ela contando para mim, bem, você imagina só, eu estava aqui com uma dor no estômago, mas eu estava quase que me revirando de tanta dor. Não é que a Thaís orou para mim, colocou as mãos, mas foi assim, na hora, a dor foi embora. Olha então você vê, né? Então, a família, graças a Deus, está aí presente, né? As minhas filhas, eu não tenho do que me queixar de cada uma delas. Os meus netos também, a Ana Vitória, que vira e mexe, está sempre junto com você. Também ela aí ama a palavra, ama as coisas de Deus, sempre muito presente no que diz respeito a tudo que é necessário também, né? A tudo. Ser pai de menina é diferente? Olha, eu fico lembrando do meu pai, né? Não, eu fico lembrando do meu pai, porque eu sou o 4, eu sou o caçula dos 4 filhos. E eu fui o único que nasci em hospital. Antigamente era na base da parteira, né? Sim. Então, eu fui o único que nasci em hospital e nasci lá no Brás, no Hospital do Brás. E na época, meu pai trabalhando, porque para cuidar de 4, no caso, 4 filhos, eu nascendo agora, ele estava ocupado, porque meu pai era ou alfaiate. Meu pai tinha alfaiataria e era Palharim, o bom, alfaiataria. Ele já declarava que Palharim era o bom. Né? E ele fazia terno, aquela coisa toda. Então, ele nem lá no hospital na hora, ele esteve lá quando eu nasci. Aí, quando eu nasci, ele ligou lá pro hospital e perguntou se a chupeta que eu ia chupar era azul ou cor-de-rosa. Você entendeu? Aí ele falou, é azul. Imagina só. Apesar que eu nunca perguntei pro meu pai, mas eu imaginava o quanto ele queria ter uma filha, uma menina, não é? Então, e por conviver com irmãos e saber de brincadeiras de meninos, na época, eu queria ter filho homem. Eu queria ter filho homem também, né? Por saber de brincadeira de meninos, rodar peão, jogar fubeca, sabe? Tudo quanto é brincadeira de homem, né? Aí nasceu a Thalita. É óbvio que eu não me frustrei, não, tudo está na direção de Deus, na mão de Deus. Sim. Mas aí, quando veio a segunda, eu tinha mais ou menos quase que certeza que ia ser homem também. Ia ser homem, para dar uma compensadinha, né? Eu tenho um casal, pelo menos. Aí nasceu a Thaís.
Aí depois deu duas meninas. Mulheres para mas olha, a melhor coisa. Não, mas é uma boa coisa você ter filha menina. É menos preocupante do que ter filho homem. Porque filho homem não é fácil, né? Pega uma certa idade ou coisa parecida. Pelo menos nós éramos assim antigamente, né? Ficávamos até mais tarde na rua. Sim, a mãe ficava descabelada, onde é que o meu filho está? Aquela coisa. A mulher já é mais regrada, já é mais família, mais casa. Agora o homem não. Naquele tempo, pelo menos, era pirulitar. Agora, Deus te honrou o seu pedido e te deu um neto. Um neto, exatamente. Né? O Enzo. O Enzo, é um menino super inteligente. E eu gosto muito dele. E ele é um amor de menino, né? Mas como eu tenho também duas outras netas. Eu tenho a Vitória e a Isabela. Que a Vitória já passou da fase dos mimos, digamos assim. Nossa, uma mulherona, né? Agora alta, todo grande. O amor, toda a dedicação é para os mais novos. Exatamente. E o Enzo, né? Eu falo assim, e principalmente quando a Vitória está junto. A Vitória estando junto, que é a irmã do Enzo, né? Eu falo, Enzo, você é o neto que eu mais amo. Aí ele olha para a Vitória e fala assim, tá vendo só? O vô não gosta de você, o vô só gosta de mim, que ele me ama mais. Mas só que quando eu falo, e a Vitória entende, né? Que ele é o neto, ou seja, o artigo masculino, Então, é claro que ele é o neto que eu mais amo. Sim. Porque ele é menino, é o único. É o único. Né? E ele fica todo empolgadão, mas é um amor de menino, graças a Deus. Exatamente. São 3 netos abençoados. Os nomes dele é a Vitória, né? Ana Vitória. O Enzo e a Isabela. Nova, a Isabela Palharim. Eu chamo ela de Isa. Que é uma grande neta, uma bênção de Deus. É uma menininha e tanto. E eu quero que o Senhor mande uma mensagem para eles agora, para toda a família. Para toda a família. Mas eu já vejo eles quase todo dia. Mas para ficar gravado aqui, tá certo. em rede nacional. Então, a minha querida família, principalmente aos meus netinhos abençoados, vocês também são o motivo da minha alegria, da minha felicidade, de saber que, acima de tudo, todos vocês têm, assim, um extremo carinho pela minha vida. E eu confesso a todos vocês que é super recíproco. O tanto quanto vocês me amam, eu vos amo muito mais ainda. Um beijo no coração de cada um de vocês. Agora, para encerrar, eu vou pedir que você mande um recado para a sua segunda família, porque você tem 2 famílias. Você sabia dessa? Como é que você vai falar exatamente sobre isso? Que além de eu ser casado com a Leda, eu sou casado com uma outra mulher e agora todo mundo vai ficar sabendo que eu tenho uma segunda família. Como isso pode? Tenho uma JPV família. Como ele pega e me entrega desta maneira? Eu vou ficar mal na fita agora. Você tem uma segunda família que são os membros da Fase Vida. Eu sabia que era isso. Eu já tinha em mente. Exatamente. Nós não trabalhamos nada por escrito antes, né? Sim. De como ia ser, do que você ia perguntar, do que eu ia falar. Foi aqui tudo você falando e eu soltando, né? Mas esta pergunta eu sabia que... principalmente quando você falou da segunda família, é claro. Né? Mas, sabe, é uma bênção. Tem pessoas, e milhares delas, né? Que oram pela minha vida, pela vida da pastora Leda, que amam, acima de tudo, a Jesus Cristo, que é o mais importante, mas que também tem, assim, um amor muito especial pelas nossas vidas. Então, essa família, ela é, assim, algo, assim, de arregalar os nossos olhos. Porque são irmãos e irmãs, como nós costumamos chamar, e fazendo parte exatamente da minha família, onde todos nós temos em comum o Deus Todo-Poderoso como o Pai de todos nós. Então, o Pai de todos nós, o Deus da glória, nos proporcionou uma família gigantesca como esta. Né? E qual recado você manda para eles? O que esperar dos próximos anos da nossa igreja? Agora é o pastor. A nossa igreja é o que eu costumo falar para os pastores, porque tem muitas pessoas que se intitulam pastores, mas que não têm uma igreja para dirigir. Então, portanto, são pastores
do que e de quem? De ninguém. Então, o pastor só é pastor que se ele tem um rebanho, se ele tem uma ovelha, as ovelhas, no caso, para poder conduzi-las, para poder dirigi-las, não é? Então, graças a Deus, e hoje eu até afirmo que a maioria dos pastores deste ministério são pastores que hoje são pastores, mas que até então não eram crentes na época, que se converteram a Jesus, que aceitaram a Jesus, que foram batizados neste ministério, que foram cheios do Espírito Santo neste ministério e que hoje estão à frente das igrejas, conduzindo esta grande família. Essa família, assim, que é uma família de todos nós. Então, todo mundo, eventualmente aquele que possa ter um pouco mais de idade do que eu, são os meus pais. Aquelas mulheres anciãs com um pouco bem mais de idade do que eu, são as minhas mamães. Aqueles mais jovens ou com a mesma faixa etária que a minha, são meus irmãos e as minhas irmãs. Então, aquilo que Jesus prometeu, em termos de família, que se aquele que deixar pai, mãe, por amor de mim, né, para servir ao Senhor, vai ter muito mais do que isso, e é a pura verdade, e é o que acontece. Então, a minha família, que até então era composta do meu pai, o pastor Ulisses Palharim, a minha mamãe, não é? A pastora Elza Rite Palharim, os meus 3 outros irmãos, por ordem, o Rodney Palharim, Misael Palharim, João Ribe Palharim, e eu, o quarto, Ideraldo Palharim, éramos em 6. Poderíamos contabilizar. Não, a nossa família é composta de 6 pessoas. Mas já pensou? Agora, esta família, eu diria para você que não só a família da Paz e Vida, mas as pessoas que nos respeitam de outros ministérios e que têm um vasto carinho pela vida de todos nós, essas pessoas também fazem parte da nossa família. Então, a nossa família hoje é uma família incontável, é uma família que Deus nos proporcionou. Eu amo a todas estas pessoas que fazem parte da minha família. Que bênção, glória a Deus. Olha, esse foi o pastor Ideraldo Palharim, pastor aqui no nosso JPV Cast, que estreou em grande estilo. Eu quero agradecer. Eu que agradeço. Demais a presença do pastor. Quero agradecer por ter nos atendido o nosso pedido de estar aqui, bater esse papo. Creio que edificou a vida de muitas pessoas. Tirou muitas dúvidas também. Espero que sim. Né? E, olha, posso dizer que vai ter que ter uma segunda vez, porque nós não falamos nem a metade nossa, se for da história. Você sabe que já teve pessoas que até sugeriram, né? Pastor, tem que escrever um livro, contar a história desde o começo, de tudo como foi. Então, nossa, sabe, se fosse para falar aqui daquele trabalho do louvor na calçada que nós fazíamos lá na Igreja do Centro, era algo que, quando a gente começava assim, amontoava de gente, porque as pessoas não entravam na igreja. Passava muita gente, mas ninguém entrava na igreja. Então, vamos fazer como que o culto, só que cantando desde pregar, na calçada. Então, o pastor Pedro participava, ele com a guitarrinha lá, sim, eu no microfone, você entendeu? Então, quando aglomerava aquele mundaréu de gente, sabe? Olha, gostaríamos muito de estar fazendo uma oração especial para você, para a tua vida, mas fazer aqui, não, vamos fazer dentro da igreja. Vocês não querem entrar? E quando convidava aquelas pessoas a entrar, ia assim, sabe, como que num arrastão. O pessoal entrava, do número de pessoas que estavam na calçada ouvindo os louvores, entrava na igreja, ia até o altar, e nós fazíamos uma oração para todo mundo, terminava, o pessoal ia embora, a gente voltava para a calçada, e fazia o louvor novamente, aglomerava um outro número de pessoas, entrava com eles dentro da igreja. Nós fomos para contar essa história de como foi. Muito. Nossa, meu. Daria um outro podcast, daria. Assim. Nossa, daria. Tranquilamente. Mas posso te garantir que você voltará aqui. Amém. Mais vezes. Fico à mercê do PV próximo Cast, convite. No nosso JPV Cast. Suas considerações finais, seus agradecimentos. O meu agradecimento vai ser o do meu início, em termos de privilégio. Que privilégio é poder servir ao Senhor Jesus, se dedicar à sua causa, né? E realmente colocando a mão no arado, não olhando para trás. E o privilégio de poder ter
estreado o JVCast hoje. Então, eu que agradeço a oportunidade, o carinho e o convite que foi feito, e eu recebi esse convite com muita responsabilidade. Eu diria, em poucas palavras agora, não sei como me sair, mas espero que você tenha gostado e as pessoas que até então assistiram também tenham gostado aqui do nosso bate-papo. Exatamente. Eu nem sei se é assim que funciona o podcast. Sim, é assim que funciona? É assim que funciona. É, porque esses negócios hoje é tudo muito atualizado, é tudo muito informatizado, é tudo muito digital, né? É tudo muito digital. Chique esse negócio de podcast. Mas você está atualizado, atualizadíssimo. Então tá bom. Né? Você está bem. Mas muito obrigado, Lucas. Deus te abençoe, pastor. E vamos olhar para o nosso alvo, que é Jesus. Que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Um forte abraço a você e a todos os nossos queridos amigos aí que acompanharam e assistiram. E o que você falou mesmo que eles têm que fazer depois? Compartilhar, informar? Como é que funciona isso? Eu já vou pedir para você que ficou aqui até o final conosco, deixa aí a tua opinião, se você gostou. Pastor Ideraldo quer saber se você gostou ou não. Escreve aí, fala, pastor, gostei, foi muito interessante, deixa o teu comentário. Inclusive, quem não gostou pode ser franco e falar, não gostei. Pode ser, esperava mais. Se não quiser falar bem, pode falar mal também. Você sabe que, por exemplo, né, tem pessoas que desconhecem, assim, o anseio, o desejo, a fome que a gente tem de poder pregar a palavra, de fazer com que mais igrejas surjam, não é? Então, recentemente, eu fiz aí no Facebook, passei uma informação de que estaríamos inaugurando, nesse começo de ano de 2025, né, para o final do ano de 2024 e para o começo de 2025, 4 novas igrejas. E quando a gente informa, tem quem dá lá, glória a Deus, aleluia, pô, estamos orando junto, né? Mas tem uns que vêm lá e escrevem, e falam mal, porque não entendem, não conhecem o propósito, não é? E tem até quem sugere, pastor, não é bom apagar esse comentário aqui, porque a pessoa está falando mal? Não, deixa aí para os crentes lerem, para saber o que as pessoas de má índole pensam a respeito da obra de Deus. Não é? Então, se escrever não gostando da gente ou não gostando da minha participação, deixa escrito para o pessoal ler e saber que tem quem não gosta da gente também. Agora, para terminar, diga ali. Paz e Vida Ministério Zona Sul, uma igreja que te ama de verdade? Sim. Ou Paz e Vida Ministério Zona Sul, um lugar de gente feliz? Tudo que você falou e mais um mundaréu de tantas outras coisas que se inventarem tudo por bem, pode ser também. Pode ser também. Então, pastor, muito obrigado. Obrigado. Nós estamos encerrando o nosso JPVcast. Que Deus abençoe e até a próxima. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.